Opa! Oi, oi. Boa noite! Boa noite, Ícaro. Tudo bem? Tudo bem, Mariana? Graças Boa a noite. Deus. Tá me ouvindo Prazer em bem? conversar com você. Ah, prazer também de conversar ao vivo assim com você. Muito bom. Já queria começar te agradecendo aí pelo convite, ter aceitado o convite. Fiquei super feliz quando você topou para a gente bater esse papo aqui. Eu que agradeço. É um prazer imenso. Ah, que maravilha, show de bola. Fiquei Então muito feliz com o convite. vamos lá, simbora. Ó, hoje a gente vai falar Bora. um pouquinho, um tema muito importante que todo fisioterapeuta pediátrico precisa aí ter conhecimento, porque é uma demanda altíssima no nosso consultório, né? Então hoje a Muito. gente vai falar um pouquinho sobre o tratamento das assimetrias cranianas, o que você precisa aí ter para fazer um tratamento com segurança e, lógico, gerar resultado, certo? Então aqui está acontecendo mais uma edição especial de aquecimento para o nosso workshop Fisioterapeuta Referência na Pediatria, que é o último, que vai acontecer nos dias 28, 30 e 31 de outubro, que são 3 aulas, onde eu vou mostrar aí para vocês toda a introdução do método TEMAP para você conseguir tratar as disfunções pediátricas em até 4 atendimentos. Então, até lá, hoje faltam exatamente 13 dias para o nosso evento. A gente está fazendo essa série aqui de aulas ao vivo todos os dias, que é para você chegar lá afiadíssimo e aproveitar o máximo possível lá do conteúdo que está incrível. E hoje eu chamei essa fisioterapeuta fantástica, a Mariana de Menes, que Ah, trabalha com pediatria já há muito tempo, que trabalha com assimetrias cranianas, e a gente vai bater um papo muito gostoso aqui, tem dar até dicas para meia-noite para vocês. falar. A gente tem até meia-noite, a madrugada Vamos dentro. embora. Vamos embora. Antigamente o Instagram tinha limite, né? Agora Antigamente, foi agora simplesmente. o céu é o limite. Vambora. Vamos embora. Mariane, para a gente começar então, me diga aí, minha filha, de onde tu és, quantos anos tu tem, o que é que tu faz? Vai lá, se apresenta Tá. pra galera. Então, galera, meu nome é Mariana, eu sou do interior de Minas Gerais, numa cidade chamada Caratinga, bem no interior mesmo de Minas Gerais. E eu tenho 29 anos, atendo pediatria há 6 anos, desde quando eu me formei, eu atendo na área da pediatria. E da terapia manual deve ter uns 2 anos. E eu comecei justamente a atender a terapia manual, Ícaro, por conta dessa alta demanda, sabe? Então as pessoas me procuravam, Mariana, você atende torcicolo, você atende assimetria craniana? Eu falei assim, não, gente, não é minha área, porque é minha área mesmo de atuação era a neuro, né, ortopedia, mas sempre na área da pediatria. Mas essa área da terapia manual, para mim, foi uma novidade mesmo. Eu acabei entrando assim, caindo de paraquedas. E aí eu falei, gente, eu vou começar a mexer com isso, porque a gente vê a alta procura, né? Se tem uma alta procura, alguma coisa está acontecendo, né, Ícaro? Eu falei, não, então eu vou começar com a terapia manual. Aí, há 2 anos atrás, eu comecei a procurar alguns cursos de aperfeiçoamento para me começar a atender. E eu fiquei super feliz, inclusive, que meu primeiro paciente de terapia manual, que foi de um torcicolo, foi ontem me visitar. Ele recebeu alta, ele está com 2 aninhos, está com quase 2 anos de idade. Eu fiquei super feliz quando eu vi, porque você vê assim, né? A criança crescendo, desenvolvendo super bem, né? Isso faz toda, principalmente porque foi meu primeiro paciente de terapia manual, né? Aí, marca, né? O nosso Marca, paciente marca marca. muito, a gente nunca vai esquecer, né? E o primeiro curso que eu fiz foi só de torcicolo. Então, olha que interessante, Ícaro. Eu só atendia torcicolo. Então, se vinha uma outra disfunção, uma plasma, uma simetria, eu ainda não sabia. Então, assim, apesar que a gente vê, né, o alto índice de pacientes, né, essa associação de torcicolo com as assimetrias, eu segui, falei, não, eu só atendo torcicolo, né? Só que aí eu vi que o negócio, não tá bom ainda. Aí eu fui me aperfeiçoando mais ainda. Eu até falei com vocês, né, que eu comprei vários cursos de assimetria, mas assim, nenhum, Ícaro, é assim, você é sensacional, você sabe que eu sou sua fã, né? E assim, nenhum parecido com o seu curso, Ícaro. Nenhum parecido. Você sabe por quê? Hum. Uma coisa é você ensinar a teoria, Ícaro. O que é assimetria? O que é, né, a disfunção, por exemplo, de um torcicolo e de uma simetria? Beleza. Teoria é muito fácil, né? E na hora da prática? E na hora da prática, o que você vai fazer com o paciente? Tá, você sabe o que é
Mas na hora da prática, eu não vi nenhum curso assim que eu falasse assim, não, eu tô assim, tô bacana, isso aqui tá bom. Ícaro, eu nunca fui uma pessoa que me contento com pouco. Eu sempre gosto de me aperfeiçoar, de procurar o melhor para os meus pacientes, sabe? Então, eu nunca estava satisfeita, até te conhecer. Até conhecer o mestre do Temap, que eu sou super fã mesmo, que realmente, não é, é porque eu falo com quem me perguntar mesmo, eu falo. É um divisor E de como águas. foi, e como foi que tu me conheceu? Foi pelo Instagram. Ah, que É maravilha. A porque internet aí o que hoje que é acontece? maravilhosa, Aí né? entrou essa questão. Eu comecei a estudar osteopatia, né? Eu Hum, tô no segundo ano de osteopatia. Então, como você é osteopata, as minhas referências, né? Eu quero me formar, né? Assim, eu especializado. já tenho, sim, já tendo, né? A área da pediatria, mas eu quero mesmo um certificado. Eu quero um Pegar essa diploma também de outra parte, osteopata. né? Isso, de um raciocínio mesmo que a osteopatia traz pra gente, sabe? Perfeito. E, Mariana, me diz uma coisa, você tocou num ponto muito interessante, isso de você ter falado assim, ah, eu fiz muitos outros cursos e tal, e aí eu fiz um curso só de torcicolo e a assimetria, se chegasse para mim, eu não ia saber tratar, né? Verdade, eu não avaliava, né, Não Ícaro? Porque conseguia a gente. nem enxergar, né? Não, não. É isso. Exatamente. Porque assim, o torcicolo, na verdade, ele sempre existiu e as pessoas estão a achar, meu Deus, tudo. Às vezes a gente Aumentou. pega gente falando isso, né? É porque tudo hoje é torcicolo, meu Deus, tudo é torcicolo. Mas é porque a gente vinha de um raciocínio muito arcaico lá do período da nossa formação de fisioterapia, Muito, muito. É o que o básico. torcicolo necessariamente precisava ser aquela coisa engessada do livro, com aquele nódulo no ecôndio, o paciente apresentava aquela Que negócio inclinação, enorme. mas a gente sabe que, na verdade, muitos outros sinais podem apresentar que esse paciente, ele nos mostra que ele está, sim, apresentando uma disfunção de mobilidade cervical. E não é só essa questão muscular que vai causar essa limitação cervical do paciente pediátrico. A gente já entende hoje que muitas outras disfunções podem influenciar no paciente ter esse posicionamento mantido, não conseguir fazer essa descarga de peso, né, de pressão no crânio, e é exatamente isso que causa as assimetrias cranianas. Então, não é só isso, mas o torcicolo congênito é dos principais causadores da plagiocefalia posicional. Então, você fazer um curso de torcicolo e você não falar sobre a simetria craniana disso não faz sentido E nenhum, porque as assim, duas coisas vêm muito com associadas, né? certeza, As com duas coisas vêm muito certeza. associadas. As assimetrias, elas 95%, o paciente que apresenta um torcicolo, ele vai apresentar uma assimetria Sim, craniana, porque o que faz a cabeça do bebê crescer de uma forma uniforme é ele ter exatamente essa variabilidade de sim. postura. Então, o torcicolo vai fazer com que esse paciente ele fique com a pressão excessiva no crânio em um ponto específico e o cérebro tenta se desenvolver para essa região, só que tem ali, por exemplo, o colo da mãe, o bebê conforto, o carrinho, o colchão, então ele não consegue se desenvolver. O crânio, o cérebro, para não ficar comprimido lá dentro, ele tenta se adaptar, então ele Do vai outro lado. crescendo do outro lado, né? Então vai causando uma série de adaptações no corpo do bebê que são exatamente essas assimetrias. Então isso começa a chegar na face, isso começa a chegar em desvio de mandíbula, diferença de orelhas, né? Então quando a gente fala de assimetria craniana, a gente precisa entender que o torcicolo está envolvido. Então, fazer um curso só de torcicolo não faz Não sentido faz nenhum. A gente sentido precisa nenhum. E entender. assim, a gente sempre fala, né, Ícaro? A gente sempre, das aulas, o torcicolo, ele não está só no pescoço, né? O torcicolo, ele vai muito além. Por isso que eu explico para os pais, no dia da avaliação, assim, às vezes você tá me vendo mexer lá no sacro, não se preocupe, tá? Você vai achar que eu tô louca, né? Mas não, porque o torcicolo, antes fosse só no pescoço, você mexe, tá, beleza. E as consequências, né, do torcicolo. O Ícaro, e é interessante, há um tempo atrás, antes de, deve ter uns 2 anos isso, eu recebi um paciente de 9 anos para tratamento de escoliose, tá? Quando eu fui ver, ele tinha acabado de passar por uma cirurgia do ECOM, só que 9 anos de idade. Ele tinha 9, hoje ele deve ter uns 11. Não foi tratado.
há 11 anos atrás. O que que aconteceu? Ao pescoço. Até ele fez a cirurgia, ficou. A compensação da escoliose. Então, assim, você vê como que pode. Antigamente, né, como que as pessoas era banalizado mesmo. Então, Exatamente. você não foi tratado, o menino foi para a cirurgia, mas infelizmente ficou, né? Então, Detalhe, ó, isso é um ponto muito importante, isso aí. A gente ouvia muito, eu não sei se você foi dessa época, mas quando eu me formei no início, tava muito no boom, porque a fisioterapia são essas coisas, às vezes dá um boom de umas coisas, né? Mas é aham, tratamento da escoliose, tal, tal, tal. E eu fiz um curso de um cara super referência. E assim, não tem estudo falando a escoliose idiopática, né? Não sabe é, de onde veio. Não, gente. aham, Tudo existe um motivo para porquê. Tudo acontecer, tem um tudo tem porquê. um porquê, exatamente. Então a escoliose, na verdade, ela está ali presente nesse paciente já desde quando ele bebê. De quando ele é bebê, é um torcicolo não tratado, porque esse paciente ele vai apresentar compensações corporais e a gente vê muito isso na prática, Muito. que é essa inclinação do Leva corpo, tudo. né? Então, exatamente. Então imagina, por exemplo, uma árvore. Eu sempre faço essa analogia com os pais. Imagina que ela está livre, tá, para crescer. Então ela tende a crescer super retinha. Mas sei lá, fizeram uma construção, colocaram um cercado ao lado, grades do lado. Essa árvore vai começar a fazer adaptações para ela começar a crescer. Então, um corpo que já cresceu disfuncional, um corpo que já não tinha mobilidade, tanto de flexão, de extensão, de lateroflexão, inclinação, e ele cresceu adaptado, ele vai crescer torto. Então, a escoliose não é Não, idiopática, é um não é. torcicolo não tratado. Você está entendendo? Exatamente. Então, a hora da gente tratar essas disfunções é agora. E aí eu fico pensando, né, gente? O quanto a gente não comeu bola antigamente, achando que o torcicolo era só essa questão do ECOM, né? Então a gente perdia É. tempos e tempos fazendo alongamento, fazendo liberação miofascial e acabava dando alta, mas você não via uma Voltava. resposta tão satisfatória. Exatamente. E aí a gente não tem essa felicidade, por exemplo, que a Mariana falou agora, que o primeiro paciente dela que ela atendeu voltou 2 anos depois, o menino tá lindo, Tá retinho, lindo. perfeito. Não, a gente ia ter aquela surpresa negativa, o paciente ia É. chegar todo compensado, Nossa, sabe? Deus. Então, exatamente, então isso é muito ruim. E as assimetrias cranianas também, quando elas não são tratadas, gente, ela pode causar, os estudos já mostram isso, problemas irreversíveis assim no bebê. Então, por exemplo, alterações visuais, por quê? Porque o nosso crânio ele é um grande quebra-cabeça e existe entre um ossinho e outro forames, que são buraquinhos que passam os pares de nervos cranianos. Então, por exemplo, inervações que vêm para os olhos, que faz toda a função oculomotora, responsável ali pela nossa visão, sabe? Se esse paciente tem uma assimetria e tem uma alteração em posicionamento ósseo, é claro que essas inervações vão ficar comprimidas. Um nervo comprimido, ele não consegue desempenhar a função dele 100%. Essa condução neural não vai acontecer adequadamente. Então, por isso que esse paciente pode apresentar uma alteração ocular, um estrabismo. Tem estudos desde a década de 70 falando sobre estrabismo do bebê que tem E plagiocefaleia aí, posicional. não sabe por quê, né? Por quê, né? O que que aconteceu, né? Então, o que que acontece? E é assim, é sensacional isso, porque as pessoas, antigamente, realmente, né? Não via o porquê das coisas. Ah, aconteceu o estrabismo, mas na verdade é porque não buscou. E eu sempre uma coisa que eu falo, gente, a simetria craniana não é só estética. Se fosse, já seria um problema. Quem que quer andar com a cabeça torta, gente? Exatamente. Já seria um problema. Não é só estético, né, Ícaro? Então, assim, as Isso. pessoas têm. Ah, volta com o tempo. Com o tempo, melhor. Quando. Oh, Ícaro, quando sentar, quando a criança sentar, vai voltar. Oi? Dá um Nossa, ódio, né, gente, no que falta de coração. informação é É. essa, gente? Sabe? Essa informação, Mariana, não sei se tu. Eu acho que eu já comentei com vocês lá do Temap que teve um neurocirurgião, eu não me lembro se ele é francês ou é italiano agora, mas ele pegou muitos bebês com plasticefalia, ele fez um estudo bem legal. Ele pegou vários bebês com plasticefalia posicional, fez as medições, anotou e não fez nada. Não, vamos esperar. Não disse que melhora? Vamos esperar. E aí, 5 anos depois, ele reavaliou esses pacientes
e fez as medições e a placencefalia continuava lá. Continuou. Teve algo, exatamente. Então, o que é que fazia a gente comer bola? Eu falo muito isso, a gente não pode comer bola, a gente tem que Não, é o estudar para não tempo comer todo, é todos bola. os dias, Exatamente. porque muda, né? Exatamente. O que acontece? Uma plagiocefalia, uma assimetria craniana, quando a gente visualmente olha para um crânio pequenininho, por exemplo, de um bebê, ela é muito mais visível para a gente consegue enxergar ela de uma forma com mais clareza e mais fácil do que, por exemplo, em um crânio maior. Então, ninguém fazia nada, esse paciente chegava com a cabeça amassada nos consultórios, esse paciente ia crescendo, você tinha uma dificuldade de enxergar porque a proporção desse crânio aumentou, então esse amassado tinha uma sensação que ele estava menor, estava melhor. E aí, ó, tá vendo, pai? Melhorou. Quando sentar, melhora, tal, tal, tal. Mas não. Ah, Então não. isso foi caído por terra exatamente nesse estudo. Esse cara avaliou esses bebês com meses de vida, fez a avaliação, a craniometria, e 5 anos depois mediu de novo e as assimetrias cranianas continuavam lá. Então, caindo por terra, essa orientação que, infelizmente, essas famílias ouvem até hoje, né? Que vai melhorar. Graças a Deus que as famílias não estão mais aceitando esse tipo de Sim. orientação. Né? As famílias estão cada vez mais procurando, né? Que nem você falou, não, a demanda aumentou, eu já Aumentou. atendia As pediatria, pessoas estão mas atentas a isso. começou a chegar, né? E aí a gente já quebra uma objeção muito grande de muita gente que acha que precisa ficar aqui na internet, eu preciso estar produzindo conteúdo. Não, gente, as famílias que estão atrás de profissionais para tratar esse público. Não é assim, Mariana, que aconteceu contigo? Exato. E assim, o que que acontece? E os próprios pais são é o nosso marketing, né? Quando você entrega um bom resultado, os próprios pais, um indica para o outro, e assim, às vezes acontece, né? Do primeiro profissional, do médico, falar, não, vai melhorar e tal. O pai e a mãe bateu o pé. Não, não vai melhorar, não. Eu vou procurar. Então, assim, às vezes os pais mesmo não aceitam que vai voltar. O pai quer o resultado, né? Vai esperar voltar, e se não voltar? Né? Isso. Graças a Deus os pais estão mais atentos a isso, né? A essas informações, sabe que precisa. Nós temos bons, né, profissionais que estão capacitados, né? Tem profissionais e profissionais, né? É, É exatamente. diferente, né? Você pode falar que você atende e tudo mais, mas aí qual que foi a metodologia? É igual agora a gente estava conversando, né? A gente tem que, para um bom tratamento, uma ótima avaliação, né? Então, se a E aí gente já não avalia pega. o corpo como um todo, aí você Perfeito, fica só na cabeça, é perfeito. uma disfunção de crânio, um torcicolo, é uma assimetria craniana. Você trata a cabeça, só é o que Tem que ver tem tudo. acontecido. As Tem que pessoas ver não tudo. avaliam o resto do corpo, entendeu? Perfeito. Então, E, tá 500 disfunções que a gente sabe que acontece. Não faz uma liberação diafragmática. Então, fica só no crânio. Mas, então, é por isso que eu falo, são profissionais e profissionais, né, Ica? exato. E aí já pegando esse gancho, Mariana, de profissionais e profissionais, eu queria saber de você, depois que Hum. você começou a aplicar o método lá, né, nos seus pacientes pediátricos, o que foi que mudou nos seus atendimentos? Então, mudou muita coisa, né? Principalmente a questão, igual eu estava falando, da avaliação. A gente começar a avaliar as disfunções, a gente vê as disfunções, gente, como que pode? Isso aqui realmente não estava pensando, porque a gente vai evoluindo, né, Ícaro? Graças a Deus, eu tento melhorar a cada atendimento, a cada estudo, eu tento melhorar. Então, às vezes, eu não fazia lá no início. Agora eu estou fazendo porque eu sei que aqui eu posso liberar um diafragma. Eu tenho mais do que fazer por esse bebê, sabe? E isso é muito bom. Entregar resultado. Porque as pessoas vêm até nós, Ícaro, para quê? Para resultado, né? Então, assim, eu ficava pensando, meu Deus, como que eu vou fazer com esse bebê? Eu preciso melhorar, né? Eu preciso. E a agilidade dos atendimentos, né?
teve, assim, tem casos e casos, obviamente, né? E eu sou muito clara com meus pacientes, sabe, Ícaro? No dia da avaliação, eu converso com os pais, falo a questão, a importância do posicionamento em casa, sabe? Falo muito bem com os pais e falo também, eu não dou tempo, porque às vezes, com quantas sessões? Não dá para saber. Tem pacientes que, né, tem uma moderada, grave, que vai demorar mais. E a idade também, a gente sabe, né, Ícaro, que tudo isso conta, né, para ser resultados mais rápidos. Mas teve um paciente em específico que eu fiquei, assim, chocada mesmo. Em toda, eu avalio, né, a minha primeira avaliação, meu primeiro contato, ele é mais demorado, porque eu já aplico umas técnicas no dia mesmo dessa avaliação, sabe? Então, ela é mais demorada. E aí, a bebê voltou na outra semana. E assim, eu costumo medir de 15 em 15 dias, né? Uma semana sim, uma semana não. E aí, quando esse bebê voltou para a terceira sessão, antes de iniciar a sessão, eu fiz, porque às vezes os bebês dormem, eu gosto de fazer essa medida antes. Ou seja, foram aplicadas 2 dias de técnica, né? Um dia da avaliação e na outra semana. Não tinha simetria mais, eu fui medir 2 atendimentos. Aí no terceiro, já não tem as disfunções alta. Todo mundo ficou em choque, mas já assim, 2 sessões, já liberei. Acontece muito, né? Perfeito. De eu liberar esses pacientes com mais agilidade. E os pais gostam disso, né? Da gente dar alta. Graças a Deus, a terapia manual, ela permite isso da gente, né? Da gente, dessa rotatividade, né? De sair, os pais satisfeitos. Isso, para mim, já é Conseguir, sensacional. conseguir liberar o paciente mais rápido Isso é e muito bom. gerando. E acho que é isso que é aquilo que você comentou, né? Ah, esse é o boca a boca. E aí, tendo essa experiência, já que você já atendia com pediatria, eu já queria lhe perguntar, porque assim, a gente sabe que existe, lógico, casos que a gente precisa de fato um tratamento mais longo, por exemplo, uma Sim. questão motora envolvida, um paciente neurológico, enfim, a gente sabe que tem os casos específicos, Uhum. né? É, mas quando a gente consegue ter esse conhecimento que você acabou de dizer, que consegue, né, ter essa rotatividade maior, eu já lhe pergunto, porque tem muito fisioterapeuta que tem aquele pensamento arcaico lá da nossa faculdade, que quer segurar o paciente para manter a agenda cheia, achando que vai ganhar melhor, tem uma estabilidade segurando o paciente, e que se dá alta para esse paciente mais rápido, na verdade vai ter uma agenda vazia, mas na verdade é É o completamente o contrário. contrário. É você dando alta mais rápido que esse boca a boca vai acontecer, né? Assim, Ele falou assim: ó, meu filho recebeu alta rápido. Leva lá. Porque que pai, Ícaro, que quer que fica aquele amassando barro? Os pais não querem isso, sabe? Então, assim, a gente precisa mostrar o diferencial do nosso trabalho. A gente não quer que o paciente fique ali. Pelo contrário, um bom profissional, um bom profissional quer que o paciente vá, desenvolva, né, em casa, assim. Gente, é exatamente o que você falou. A gente só vai conseguir isso, esse boca a boca, quando pai nenhum quer ficar ali, não, gente. Eles querem que vai, né? resolve a Que vai vida rápido, logo e resolve tchau. rápido, né? Tem paciente Exatamente. que quer que o pai que resolve com uma sessão. Ah, né? É, Mas a gente sabe que os pais querem ver a cada sessão resultados. resultado. E Mariana, assim, tu que já trabalha, tu disse que trabalha aí mais ou menos uns 6, 7 anos na Uhum. pediatria e que começou com a terapia manual tem mais ou menos 2 anos, então Sim. relativamente tem pouco tempo. Então, mas você teve uma experiência muito boa com a fisioterapia convencional. E não tenho dúvidas que você aplica o conhecimento da terapia manual em todos os seus pacientes, Aplico, independente do que eles sejam, não só com as aplico. assimetrias cranianas. E aí eu queria te perguntar, nesses pacientes que não especificamente com a disfunção, por exemplo, do assimetria de um torcicolo, antes tu conseguia dar alta para esse paciente em quantos atendimentos? E hoje tu consegue dar alta em quantos? Você fala os pacientes neurológicos ou você fala os pacientes de Qualquer simetria mesmo? geral mesmo, geral, Então, tudo. depende muito, mas é igual eu te falei. Eu já fiquei assim, uma média de 3 a 4 meses com o paciente. Esse atendimento assim de Uhum, terapia manual, uma vez por semana. uhum. Mas por quê? Eu ficava só no crânio, né? Então, assim, Ah, eu vi que estava antes faltando aqueles outros mais. cursos. Os outros cursos que Isso você tinha. antes.
Isso Ah, antes, entendi. é. Então eu via que estava faltando mais. E assim, a gente quer uma rotatividade, a gente quer que os pacientes recebam alta, mas eu não posso dar alta se eu ver que ainda não teve resultado. Não posso dar alta. Ah, o pai falou, Mariana, mas a cabeça dele tá muito redonda. Mas não tá. Aqui, ó, na medida, ainda não tá. Então não posso dar alta ainda, né? Hoje em dia, não. Hoje em dia é muito mais rápido, assim. De 15 em 15 dias que eu faço essas medidas, sempre tem resultado. Perfeito. Eu peguei uma paciente com 7 meses de idade, tava com 11,33. Muito grave. Muito grave. Caramba. Com duas ou três sessões, Ícaro, a gente já conseguiu um moderado. Um moderado de quase 8, 7 e um alguma coisa. Um resultado Caramba. magnífico. Magnífico. Isso aí é resultado de órtese craniana, certo? Órtese craniana, E mas olha que. Mas eu esperado de uma órtese craniana e a você idade conseguiu com a terapia por conta da idade e por conta dessa é, gravidade, né? esse E tu caso conseguiu também. só com terapia manual. E Caramba. assim, aí o que que aconteceu? Aí, graças a Deus, isso me marcou muito. Só que o que que aconteceu? Depois, Hum, ela foi fazendo 8 meses, ela sentando, não deixava sim. encostar, muito Uhum. ativa, já querendo ficar de quatro apoios para engatinhar. E aí foi aí que eu conversei com os pais. Falei, olha, e aí entra a questão da gente, nós sermos honestos, Sim. éticos, para gente falar sobre também, né? Eu Entendi. falei, olha, a partir de agora está complicado, né? Porque a criança movimenta. Então, eu sempre, por isso que eu sempre falo, sabe, Ícaro? A gente tem essa janela, que a gente precisa respeitar a janela que a gente. Igual, eu consegui depois dos 7 meses, sim, mas a gente tem uma janela que a gente consegue melhor E o esse prognóstico é remodelamento. O melhor, exatamente. prognóstico, o tempo, o bebê ele movimenta menos, o manejo em casa, ele é mais fácil quando é mais bebê. Então, assim, tudo isso eu expliquei para os pais, né? E aí eu falei, olha, ela já tá com quase 9 meses, né? Ou 9. Agora é hora da gente prescrever uma órtese, porque a cada medida eu não estava vendo muito mais ganho. Aí eu já prescrevi a órtese. Mas os Perfeito, pais ficaram super satisfeitos, porque a gente de 11 foi para 7 alguma coisa. perfeito. Ainda estava com uma simetria que você, né, Visualmente. né, você vê visualmente. Mas os Uhum. pais saíram extremamente satisfeitos. Mariana, para mim já tá ótimo, Perfeito. sabe? Do Ó, 11 olha pro 7. Eles já ficaram muito felizes. ó, dois pontos importantes aí que a gente precisa assim comentar. Primeiro, você conseguiu um resultado fantástico com a terapia manual com a bebê que estava fora da janela de tratamento, Isso. certo? A literatura já mostra isso. Por que fora da janela de tratamento? Porque os 6 primeiros meses do bebê é onde essa cabeça ela vai crescer muito mais rápida. Então é esse crescimento acelerado craniano que a gente consegue, através das nossas técnicas, facilitar esse processo de remodelação de crânio. A partir do 6º mês, esse crânio ele vai crescendo muito lentamente. Então, a chance desse prognóstico ser positivo nessa remodelação craniana, ele cai. Não sendo impossível, por exemplo, como a É, Mariana, que não foi impossível, por quê? Porque a Mariana tratou o local correto, as estruturas corretas, o local que precisava ser mexido. Ela foi cirúrgica. Ela uhum, mexeu, não perdeu tempo mexendo em tudo quanto é canto. Ela foi cirúrgica. Então, ela já conseguiu uma remodelação muito boa. Mas estagnou por conta dessa janela que já tinha saído. Só que aí os estudos mostram outra coisa também, que associar as duas coisas ela é muito mais positiva para esse paciente. Então, se esse paciente, por exemplo, tivesse começado o tratamento com órtese sem não ter feito nada, melhorado nada, ele ia possivelmente precisar usar essa órtese por mais muito mais tempo. tempo. Porque ele tinha 11 de plástica. Eu falei, Uhum, você de 11 desceu para 7 e pouco, então você melhorou muito a vida dessa pessoa, sabe? uhum. Você acelerou esse processo de uso de órtese. A órtese é muito boa, muito bem indicada, você indicou perfeitamente. Mas quando a gente tem a capacidade de, por exemplo, associar os dois tratamentos, a evolução do nosso paciente ela é muito mais significativa. Sim, Por quê? Porque esse crescimento cerebral ele vai ser direcionado para o lugar que precisa desamassar. Então,
O capacete, gente, ele não amassa a cabeça do bebê, ele só tá encostadinho. Não enfia pra Leve, dentro. Às vezes a pessoa é, vai amassar para do que outro enfia. lado, né? Não é. Ele está levemente o quê? Encostado, porque o crânio, se o cérebro tenta expandir e tem um mínimo de resistência, ele vai crescer para o local que tem mais facilidade, que tem menos barreira para ele crescer. Então, no caso do capacete, imagina que essa região está amassada, então o capacete fica encostadinho em todo o resto da cabeça e aqui tem um vão, não tem nada encostado aqui. Então, o cérebro, quando ele vai crescer, fica crescendo para essa região. Quando o bebê sai dessa janela de tratamento, esse capacete precisa ficar sendo usado por muito tempo. Por quê? Porque essa cabeça está crescendo devagarzinho, então a gente tem que aproveitar esse crescimento devagarzinho e direcionar sempre para o local correto, certo? Só que pensem comigo, se esse paciente tem um torcicolo, se esse paciente dormiu sempre para o mesmo lado, ele já tem essa região desse amassado na cabeça, essas suturas cranianas elas vão estar enrijecidas, imbricadas. O tecido que recobre o nosso cérebro, que é a dura mater, certo? Ela também vai estar enrijecida. Essa mobilidade dos ossos, ela também vai estar diminuída. Então entende que quando o cérebro tentar crescer para essa região, ele vai encontrar outras barreiras, tensões mecânicas do próprio corpo do bebê que não vai conseguir. Por isso que quando você associa, se esse paciente tiver saído da janela de tratamento e você associa o capacete com a terapia manual, o seu resultado é muito mais satisfatório e muito mais rápido. A literatura já fala sobre isso, certo? E assim, mas o capacete também, ele não é Não é milagroso, não, né, milagre, Ícaro? não Vamos é. falar isso, porque as Não pessoas, não, é. eu quero capacete, mas espera lá. Exatamente. Primeiro que capacete ele tem as suas indicações, né? Não Isso. é todas as crianças que. E outra coisa, mesmo depois dos 6 meses, não quer dizer que vai ficar 100% não, né? Às vezes as pessoas não vou colocar o capacete. Não, com 10, 11, 1 ano de idade. A gente tem que deixar isso muito bem claro para as pessoas também, né, Ícaro? É Exatamente. uma Então, assim, questão aí. mesmo que a indicação da órtese craniana ela aconteça, a literatura já nos diz isso, que se você fizer a terapia manual associada, esse paciente ele vai ter um resultado mais positivo, mais rápido, e você vai conseguir diminuir o máximo possível dessa assimetria craniana. Porque também não é garantido o capacete deixar 100% a cabeça do bebê. E aí, já pegando esse gancho, Mariana, eu queria perguntar para você, que já está esse tempo todo na pediatria, é, você tem sentido nesses últimos anos, né, um aumento assim significativo dessas disfunções no teu consultório, de torcicolo, de assimetria craniana, de refluxo, de cólica, essa procura dessas famílias? Sim. Na verdade, o que acontece? Por isso mesmo que eu resolvi ir mesmo para essa área da terapia manual. E assim, uma coisa leva a outra, né? Então, quando as pessoas me procuram, Mariana, ele só tem um torcicolo, eu vejo que o pescocinho tá assim. Os pais falam. Aí, Será? na hora que chega eu na avaliação, eu falo, provavelmente não é 100%, mas ele deve ter outra disfunção. Você percebeu que a cabecinha dele às vezes, quando toma banho, que tem muito cabelo, ele molha. Então, eu falei, não, então pode ser que ele tenha uma simetria craniana. Não necessariamente. Se tem torcicolo, vai ter assimetria, né? Uhum. Mas eu sempre falo com eles, porque assim, são outras disfunções, né? E a questão do refluxo, você perguntou, também tem aparecido, sabe? Por isso também que eu fui para a área da osteopatia, porque quis mesmo essa formação da osteopatia também, Ícaro, justamente porque está crescendo no mercado, as pessoas estão sabendo mais, né, o que o osteopata trata, né, o que o fisioterapeuta, né, pediatra pode tratar. Uhum. Então, eu fico muito feliz por essa procura, sabe? Perfeito. E graças a Deus, igual eu te falei, né? Às vezes os pais me procuram, você trabalha com isso? Você trata, às vezes o meu bebê não tá fazendo cocô, você trata isso e tal, porque um pai vai indicando para outro, É. sabe? Então, isso é muito bom, isso é muito prazeroso, porque é minha melhor propaganda, eu não preciso nem ficar no Instagram, porque eu nem tenho tempo, eu gostaria de ter mais tempo, É né? tanto Mas eu não tenho tanto tempo. paciente, né, que Eu nem tô tem tempo, atendendo, Mariana. eu tô no consultório, eu não tô... E aí veja o que é que acontece. Isso do refluxo, né, que você comentou. É bem legal isso,
Porque, por exemplo, o torcicolo e as assimetrias cranianas, gente, pode causar outros sinais no paciente. Um refluxo, uma alteração intestinal. Por quê? Porque a gente precisa ter esse raciocínio. Esses pares de nervos cranianos saem dessa região, por exemplo, de base de crânio. E é a base de crânio do bebê que sai esses nervinhos que controlam, por exemplo, toda a nossa secreção de suco gástrico, né, as enzimas digestivas, o peristaltismo lá do intestino. Então, um torcicolo pode comprimir esses nervinhos, a própria simetria craniana pode comprimir esses nervinhos, e cada nervo é responsável por uma função, uma ação ali no nosso órgão, entendeu? Então, por isso que é muito associado, eu chamo da tríade do forame jugular. Eu já falei isso para vocês Sim. lá do Temap. Eu ensino isso lá para os alunos do Temap. O que é essa tríade do forame jugular? É o forame jugular onde saem nervos específicos. Então, sai o nervo acessório, que é a inervação, por exemplo, dessa região do Econ, o nervo hipoglosso, que é sai ali do ladinho, o glosso faríngeo, tem relação, por exemplo, com a função da nossa língua, a mobilidade, o nervo vago, que é responsável por toda a inervação parasimpática aí do nosso corpo, das vísceras, né? Então, o paciente que apresenta torcicolo, ele nunca vem só. Esse Não. paciente ele vai apresentar um sintoma Sempre tem. gastrointestinal, um engasguinho. Você pergunta para essa família, gente, e aí ele engasga na hora da mamada? Ah, tem aquelas tossezinhas, mas eu acho que é porque meu fluxo é grande, tal, tal, tal. E aí você trata o torcicolo, você trata a assimetria craniana com as técnicas da terapia manual e esse Para. refluxo melhora, esse intestino volta a funcionar, esse paciente para de ter disquesia. Então, a Marina falou ontem Maíra falou ontem na nossa aula de ontem, que a gente estava tendo essa visão, né, desse raciocínio, que a gente vai muito além do que só torcicolo e assimetria. A gente consegue tratar essas outras alterações. E a Maíra falou bem assim, é por isso que hoje eu não falo que faço fisioterapia pediátrica motora, eu sou fisioterapia pediátrica, porque eu atendo tudo. Eu É tenho uma visão, fisioterapeuta. exatamente, eu tenho uma visão hoje, depois que entrei, né, nesse mundo da terapia manual, que eu consigo tratar tudo, né? A gente estava falando de questões respiratórias É ontem. sensacional. Como é que a fisioterapia respiratória pode incluir a terapia manual no seu tratamento? A Joyce, ontem lá de São Paulo, estava comentando muito isso, né? E ela disse: mudou completamente meus atendimentos. Eu sou conhecida hoje como a fisioterapeuta resolutiva. É muito Resolutiva, bom, que, é que isso. antes levava 10 atendimentos e hoje em 2 eu consigo resolver. Então, quando a Sim. gente tem esse conceito impregnado, esse raciocínio da terapia manual, você vê que você vai muito além do torcicolo, das assimetrias. Você consegue tratar essas questões gastrointestinais. Inclusive, hoje acho que alguém lá na comunidade pediu o PDF, né? Que eu mapeei os Tudo. pares de nervos cranianos, disfunção em cada nervo, o que é que o Não, paciente pode apresentar, tal, tal, tal. maravilhoso. E aí eu lembrei disso, né? Então, assim, a gente consegue, gente, ajudar nosso paciente, na realidade, mudar a vida do nosso paciente, Sim. né? A E, gente consegue mudar essa geração futura. e assim, o Ícaro, quando a gente fala, explica para os pais essa associação de uma coisa com a outra, eles falam, não, mas ninguém nunca me falou. O menino está entupido de remédio. Lembrando que nós Sim, não somos contra o remédio, né? Mas assim, a gente consegue trabalhar isso em terapia manual. Né? E assim, tem vários casos. Eu não vou te contar que nós vamos ficar até meia-noite. Mas esse caso também, ela me ligou, ela falou, Mariana, o meu bebê não dorme. Eu falei, não dorme, não, então traz pra cá. Primeiro que eu identifiquei algumas tensões dele, tensões corporais, não tinha toscolo, mas ele tinha umas tensões, liberei diafragma. Primeiro que já saiu dormindo, né, Ícaro? Porque eu tenho esse negócio, meus bebês ai, ai, todos saem dormindo, todos, sem exceção. apagar. E aí ela falou, Mariana, eu não sei o que que você fez com essa criança, que ele dorme a noite inteira. Então, assim, ele acorda chorando. Ele era um bebê irritado, sabe? Então, assim, mais uma coisa que a gente conseguiu resolver. Bebê que não dorme. Bebê, uma Exatamente. mãe de primeira viagem com um bebê desesperado, Desesperado. não sabe mais do que faz. Aí, não tem preço, Pois não é. tem nada que pague, Eu Ícaro, sempre né? falo isso, é incrível como a gente pode mudar, na verdade, a realidade da família, não é Da só o bebê, né? A família. gente, a gente transforma a qualidade de vida dessa família.
Então, eu sempre falo isso para todo mundo, falo aqui no Instagram direto. Como é que a gente quer que um paciente que durma bem, seja tranquilo e calmo, se existem disfunções ali que podem estar alterando e causando irritabilidade? Então, se, por exemplo, esse paciente tem um refluxo, né, a gente estava conversando sobre isso, a medicação, ela é muito importante, certo? Mas em momentos específicos. Específico. Como é que a medicação age num tratamento de um refluxo, por exemplo? Essa medicação ou ela vai acelerar esse processo digestivo, que é para não ter tempo desse leite voltar e o refluxo não acontecer, ou então ela vai deixar esse estômago menos ácido, que é para quando o golfo voltar a acontecer, não causar azia no bebê. Então ele vai golfar, só que vai ficar tranquilo. Mas se eu sei, por exemplo, que é inervações que controlam a abertura e fechamento de válvula do estômago, que tensões em região torácica podem influenciar nessa compressão desse estômago. Isso vai facilitar essa regurgitação. O remédio ele vai estar tratando o problema? Não. Ele está aliviando No ali o momento, ele é sintoma no momento. paliativo. Ele é Exatamente. paliativo. Então ele vai ser muito bom, por exemplo, naquele paciente que chega para você e está com aquela esofagite gritante, esse paciente está super desconfortável, chorando o tempo todo. Então a medicação, entrar com essa medicação nesse momento vai ser importante porque você vai dar um conforto para esse paciente. Mas é importante a família e você entender que ali não é o tratamento. Enquanto esse paciente está confortável, a gente tem que ir lá e com as nossas técnicas e o nosso raciocínio e tratando e reequilibrando esse corpo. Isso aconteceu comigo aqui no consultório. A paciente chegou para mim, olha que interessante, essa paciente chegou para mim e o paciente tinha um toscolo importante, tinha uma leve assimetria e ela falou que ele chorava muito o tempo todo, 24 horas por dia. A criança não parava de chorar. E eu não consegui, você vê, eu não conseguia atender essa criança. Olha como é importante a gente ter Sim. raciocínio, né? Eu não conseguia atender essa criança, e aí eu fui conversando com os pais e tal. Eu falei, ó, ele tá com alguns sinais específicos de esofagite, que o refluxo está incomodando muito. E aí ela falou, a médica até passou a medicação, só que eu sou contra, eu não quis Não dar, isso deu. já tinha um mês e pouco, não deu. Nossa. Então a criança estava com esofagite, com muita dor, com muita azia. Eu falei bem assim, família, veja só, expliquei tudo isso que eu acabei de falar para vocês, que a medicação de fato não vai tratar o problema, mas que nesse momento ela É iria ajudar, necessário. porque ia dar um conforto para esse paciente. Aí dito e feito, comprou a medicação, o Outra bebê acalmou, criança. voltou para mim e aí eu atendi. Tratei os teus colos, mexi nesse crânio, melhorei essa simetria e aí já foi, desmamou a medicação, tá ok. Só que a gente precisa ter esse conhecimento. Então, assim, o refluxo no paciente pediátrico, gente, a medicação não vai tratar. O que trata é a terapia manual. Eu falo isso sem medo. O que trata é a terapia Lidem com manual. isso, hein, gente? Lidem com Exatamente. isso E aí. aí o que é que acontece? Não tem, por isso que a gente melhora o sono, porque esse paciente, se ele tiver com um refluxo, por exemplo, ele não vai conseguir dormir bem, certo? Quem que consegue, gente? As próprias disfunções de mobilidade, elas vão irritar esse bebê, certo? Vai deixar esse sistema nervoso irritado. Então esse bebê vai ficar choroso, vai ficar irritado, quer ficar o tempo todo no peito, não vai dormir à noite. Por quê? Porque ele tá com essa irritação. E aí por isso que a Mariana falou, ó, todos os meus bebês saem dormindo. Por quê? Porque o nosso próprio toque já é um efeito relaxante desse E sistema essa nervoso. questão do toque aí, Entendeu? duas questões aí que eu senti muita falta nos outros cursos. É o peso da mão, não era falado. Toda vez que eu tô lá atendendo, eu lembro do Ícaro falando, sabe aquelas nuvenzinhas assim? Eu Aham. escuto seu sotaque, eu ouço seu Aham. sotaque. Mão leve, 5 gramas de mão. Aí eu sempre acho que tá pesada. Eu lembro sempre você falando, gente, vocês estão achando que tá leve? É menos ainda. É. Então, isso aí eu senti muita falta. E eu sentia falta também desse raciocínio, de ligar uma coisa à outra, né? Então, assim, adianta eu tratar a assimetria, sendo que o torcicolo que causou a assimetria? Eu tenho que tratar as outras disfunções. Não faz sentido. Esse raciocínio de ligar, de inervação, de qual nervo que inerva o quê, isso eu sentia falta, sabe? Dessa conexão, esse raciocínio. E principalmente esse raciocínio de uma forma didática, né? De uma forma simples de aprender. Perfeito.
E Mariana, já pegando esse gancho aí do toque que você disse que sentiu falta, né, nesses outros cursos, em algum momento você tinha esse receio de achar que ia machucar o paciente com as técnicas da terapia manual pediátrica? Agora não, depois não, mas na verdade nem antes. Na verdade eu Hum. não tinha uma mão boa, sabe? Uhum. Não tinha uma mão boa. Cortei minha unha, eu tinha uma unha Ah, grande, não eu tem tinha unha grande. como. Não Desculpe tem aí, como. Você senhoras. vai. Senhoras, então, ó, se você trabalha com terapia Não tem jeito. manual, ó, Unha curtinha, tá, curta, senhoras? unha curta. Então, assim, sempre quando eu tô lá, eu fico lembrando, não, é menos ainda, menos. E é sensacional isso, que quanto menos, mais você sente. Você sente o crânio na sua mão, é sensacional. E eu tinha outra visão disso. Eu tinha a visão que eu tinha que pegar mesmo e a e na verdade é totalmente o contrário. Por isso que os resultados foram melhores. Porque quanto menos, é um toque muito sutil, né? É igual você falou em uma aula lá. Às vezes o pai. Que essa mulher tá fazendo? Tá só com o dedo aqui, ó. Não tá fazendo absolutamente nada. Na verdade, é 5 gramas. Aí eu até pesei quanto que é 5 gramas, sabe? Eu já pesei A várias vezes balance. na balança de pesar e eu peso quanto que é 5 gramas para me saber. Que aí agora eu já tenho mais. A prática, né? Todo dia tem muito paciente com né? Na mesma Perfeito, área, né? Na mesma técnica. Então, perfeito. eu já sei pesar minha mão, agora eu já consigo. Mesmo Fica me assim, quando ouvindo eu lá, lembro de né? você, eu falo, menos mão, menos vezes. Perfeito, perfeito. Então é isso, gente. O toque é tão sutil, então a terapia manual não tem relação nenhuma pediátrica com a do adulto, é completamente diferente. Não é uma adaptação que você faz, por isso que a gente não tem o risco de machucar o nosso paciente, porque o nosso toque é muito sutil. Isso aí que a Mariana falou, que achava que tinha que apertar a cabeça da criança, e depois que ela viu, não, é o toque sutil. Esse, inclusive, é um dos pilares da terapia manual avançada pediátrica que a gente vai conversar lá no nosso workshop, na nossa segunda aula. Se eu não, na nossa segunda aula, a gente vai falar sobre os pilares da terapia manual avançada pediátrica, e um deles é o nosso toque, o efeito fisiológico desse toque sutil e suave, porque a gente não machuca o nosso paciente. Então, se você ainda não se inscreveu no workshop Fisioterapeuta Referência na Pediatria, é o último. Esse evento ele não vai mais acontecer. Não é porque está perto do final do ano, é porque de fato esse evento a gente não vai mais fazer. Então, são 3 aulas, onde que é online e gratuito. Se você não se inscreveu quando acabar essa live aqui, vai lá no meu perfil, certo? E clica no link para você se Com inscrever certeza. gratuitamente, porque eu vou falar sobre esse toque aí que a Mariana está falando lá nessa aula, certo? Para vocês ó, ganharem mão, calibrar a mão, né, Calibrar, Mariana? É mais ou menos isso, calibrar a mão. calibrar. É isso, Muito mais ou menos. calibrar. E Mariana, vê só, tem muito fisioterapeuta ainda que é preso naquele raciocínio de precisar de um encaminhamento, precisar de um diagnóstico médico para iniciar o tratamento, tal. Tendo esse conhecimento hoje, tendo esses resultados que você já tem, entendendo sobre esse mundo, por exemplo, das assimetrias cranianas, você, na sua opinião, acha que qual é o profissional que está mais qualificado para tratar as assimetrias cranianas posicionais? Fisioterapeuta. Quem estuda para tratar são os fisioterapeutas. Gente, as pessoas têm uma mania de pensar que aquela medida do crânio, né, que para o crescimento, Perímetro cefálico. tem ou não. Quem dá o diagnóstico fisioterapêutico, durmam com essa informação, é o fisioterapeuta. Quem trata. E outra coisa, outro detalhe aqui. Quem dá alta fisioterapêutica é o fisioterapeuta, tá? Então, assim, nós não precisamos de um encaminhamento de outros profissionais, nós somos profissionais de primeiro contato, tá? É importante falar isso. Tem que ir no médico para ver se precisa. O médico, às vezes, já aconteceu, tá? Eu vou no médico, às vezes conversa comigo e tal, eu vou ver se com o médico o que acha. O médico acha que não precisa, porque vai voltar, porque acontece muito. Vai voltar com o tempo, acha que não precisa, fez a medida, né, do crânio, tá crescendo normalmente, vai crescer mesmo, né? Mas isso não tem relação. Quem dá o diagnóstico, quem dá a alta, quem faz o tratamento
é o fisioterapeuta. Nós que estamos aptos para fazer esse tipo de tratamento. E diagnóstico também, né? E diagnóstico. Tem muitos médicos também bons que já fazem o encaminhamento, mas tem muitos também que, infelizmente, ainda tem essa visão arcaica que vai voltar com o tempo, que não precisa, que acha que é bobagem, Estão né? desatualizados, né? Infelizmente. Totalmente. Ou Dá são, vontade ou de colocar são, escrever, mandar a carta. ou são inexperientes ou a pessoa é desatualizada. Porque essa medida que a Mariana falou, que é aquela perímetro cefálico que o pediatra faz, né, lá a avaliação, não é uma avaliação para a gente saber se esse paciente tem assimetria craniana ou não. Porque o perímetro cefálico ele não vai parar de crescer. Não Essa vai estar cabeça, sempre essa cabeça ela vai crescer, ela não vai deixar de crescer, só que ela vai crescer torta, certo? torta. Então eu faço uma analogia que é sempre assim. Imagina que você está enchendo uma bola de assopro e ela está enchendo perfeitinha. E aí em algum momento você pega a tua mão e faz isso, ó, e continua enchendo. Ela vai Vai parar de crescer? Não, só que ela tá torta. Se você olhar do topo, ela vai estar torta. É o mesmo raciocínio da assimetria craniana, certo? Ela não vai parar de crescer, só que o corpo vai ter uma compensação. O cérebro, para melhorar essa compressão dessa região, porque está comprimido, ele cresce para esse outro lado para tentar descomprimir. Por isso que um lado fica super grandão e um lado fica achatado. E aí, quando vai medir, a medida está bem, essa cabeça ela está crescendo. Exatamente. Então não vai parar de crescer, essa não é uma medida. Inclusive, você pode falar isso com o pediatra. Se o pediatra falar isso, desculpa, ele está desatualizado. Tá errado, tá errado. E quem tem esse conhecimento para explicar para as famílias e educar a família, somos nós, entendeu? Então por isso que a gente precisa estudar para não comer bola, beleza? Então é ter esse conhecimento. Tá? A gente vai falar sobre isso na aula 2. Esse conhecimento é essencial que todo fisioterapeuta precisa ter para conseguir tratar essas assimetrias cranianas lá no workshop. Gente, para vocês terem noção, nem nas cranioestenoses, necessariamente esse perímetro cefálico ele pode não crescer. Pode crescer sim. Pode ter adaptações, essa cabeça pode crescer, só que ela vai aumentar pressões em lugares muito específicos. Então pode aumentar a pressão ocular, por exemplo, mas essa cabeça vai crescer. Então, medida de perímetro cefálico não é avaliação. O que a gente faz no nosso consultório é diferente, é uma craniometria, tá? Então você precisa ter esse conhecimento para você saber falar com os pais. Isso, inclusive, é uma coisa. Eu queria perguntar de tu, Mariana, se você conseguiu ter essa mudança, esse pulso firme de conversar com as famílias. Mesmo que outra pessoa tenha dito outra coisa, falando, não, tá errado. Você conseguiu ter isso depois desse conhecimento da terapia manual? Falo muito. Gente, não tem nada que compre, nada que pague o seu aprendizado, né? O que você sabe. Igual os antigos falam, o que você sabe ninguém te tira. Eu tenho um respaldo hoje. Você quer que eu te mostre um artigo? Eu te mostro, não seja por isso, eu te mostro. Eu mostro meus resultados, eu vejo que realmente... Eu vou te mostrar aqui, ó. Né? Não seja por isso. Então, eu falo. Aí você, porque... Não, isso, eu falo muito, eu tenho muito esse pulso firme. Eu sou muito tal, canto, brinco, meus amores, sou tudo louca, apaixonada com os bebês, mas com os pais eu tenho esse pulso firme também, na hora de conversar. Eu sou muito séria na hora de conversar, deixo tudo muito bem claro, sabe? Na hora de brincar, eu brinco super, eu faço amizade com as mães, né, e tudo mais, a gente conversa. Mas quando precisa conversar sério, eu converso muito sério, eu sou muito clara, sabe? E isso eu sou clara por quê? Porque eu sei o que eu tô falando, entendeu? Por A conta do conversa não faz conhecimento. curva quando você sabe o que você está falando. Perfeito. Né? Maravilha, adorei. A conversa não faz curva quando você sabe o que está falando, né? Então, conhecimento, não é isso? Quando você tem conhecimento. E aí é uma coisa que a gente tem muito dentro da fisioterapia, que é essa da gente ter esse reconhecimento, né? Das famílias, da sociedade, das famílias acreditar no que a gente está falando e no ouvir esse pitaco de outros profissionais. Gente, você só vai conseguir isso quando você tiver esse conhecimento. E aí a conversa não vai ter curva quando você sabe o que você está falando. Independente.
entendeu? Independente, porque você sabe o que você está fazendo. E E aí essa você, família vai acreditar em você. E aí aquele respeito que você queria das pessoas te procurarem para tirar uma dúvida, que o neuro, que o não sabe. pediatra falou isso, e aquela família vai te procurar para saber de você, o que é De que mim. você acha. Por quê? Porque você sabe o que está fazendo. Então é Sim. conhecimento, né? É Maravilha. segurança, né? A gente não tem aquela insegurança. Ah, não, mas se o médico falou, não. Tá Entendeu? errado, ele não sabe. Né? Não é porque é médico, porque ele sabe o que, que o fisioterapeuta. Porque a gente, por exemplo, receitar remédio, a gente não receita medicamento, isso é com o médico. Tratamento de fisioterapia, somos com nós fisioterapeutas, né? Isso. Não tem o que discutir, né, Ícaro? É isso aí, pronto e acabou. Então, assim, é muito bom você saber o que você está falando com pulso firme mesmo, você ter certeza, assim, é maravilhoso, é sensacional. E aí as famílias começam a te respeitar, né? É. Exatamente. E É assim. Mariana, me diz uma coisa, qual conselho você daria para o fisioterapeuta que já atende na pediatria, ou até a galera que quer entrar nesse mundo da pediatria, mas que ainda não conhece a terapia manual? Fazer o seu curso, comprar o seu curso. É igual eu fiz. Para quem entrou agora, Participar do gratuito, que é participar perfeito. é gratuito, gente. É um presente, realmente, assim. É, e tem uma diferença, Ícaro, quando a gente estuda, a gente aperfeiçoa, porque você aumenta o seu valor e o seu preço, né? E é muito bom ter profissionais como você para ensinar o correto. Eu acho isso sensacional, o que é certo, né? E eu acho bom também que são técnicas que você que fez, né? Eu acho isso maravilhoso. E como dá certo, gente? Porque você sabe o que você está falando, você sabe muito bem ensinar. Então, assim, o negócio é você comprar conhecimento. Você vai comprando curso, igual eu fiz, vou comprar. Uma hora eu acho. Achei, Acho, né? Deu certo, achei. graças a Deus. Por isso que eu sou sua fã. Oh, obrigado. E eu agradeço demais em ter vocês aí, alunos aí como vocês. E me diz uma coisa, tu participou quando tu foi entrar? Tu participou do evento gratuito, workshop? Foi, não sei se na época foi workshop ou foi Antes, masterclass. não, eu já comprei o curso direto, Ah, já temático. Eu foi não direto. participei, não participei, não. Certo. Aí é Mariane, me diz uma de graça, coisa. as pessoas não vão participar? Corre, né? Corre. Corre, corre, que é o último. Mariana, me diz uma coisa. O que acontece e o que aconteceu? Me conta assim, sei lá, uma história. O que aconteceu que você jamais imaginou que poderia acontecer e depois que você aplicou o método temático, seria possível acontecer e depois ali que você aplicou, meu Deus, não acredito, isso aqui aconteceu mesmo, tô em choque. Teve essa situação no seu Teve consultório? essa paciente com 11,33, eu nunca vou esquecer. Ok. Eles me deram um voto de confiança, porque no dia da avaliação eu falei, olha, expliquei tudo, falei, ó, já tá com 7 meses, né, quase 8 meses de idade, já passou da janela, é gravíssimo, é muito grave. Mostrei aquela escala, sabe? Mostrei gráficos, falei, olha, expliquei tudo. Eles falaram, não, mas eu quero tentar assim mesmo. Eu falei, ai, Jesus, o que, Que que vai ser de mim? responsabilidade. Que responsabilidade eles colocaram na minha mão, sabe? E apliquei, foi para 7 e para ele já foi para moderado, de muito grave para moderado. Passou no grave, a gente nem viu, porque nesses 15 dias foi pro moderado. Então, assim, com poucas técnicas, com poucas aplicações, já foi pro moderado. Isso para mim, eu fiquei. Quando eu medi, eu sempre meço 3 vezes, mas quando eu medi, eu falei, gente, será que tá acontecendo? Será que é isso E mesmo? assim, foi uma emoção, a gente se abraçou, a gente ficou os pais, nós ficamos todos Ah, em que lindo. êxtase. Foi muito Que bom. maravilha, que maravilha. Muito bom ler isso, muito bom mesmo. Vamos lá, deixa eu dar uma lidinha aqui. Já teve alguns Vamos. comentários para a gente tirar a dúvida do pessoal. Vamos lá, eu estou levantando aqui. Niels colocou: os haters choram nesse momento, quando a gente falou que resolve ir Chora. rápido. Chora. Vamos lá. Glaucio colocou: a cirurgia de o freno labial pode gerar assimetria? Não tem relação nenhuma.
Se você tiver ouvido isso aí pela internet, pelo amor de Deus, para de seguir essas pessoas, porque freio, frênulo, língua não tem nada a ver com assimetria de Não, crânio, pelo não tem a ver amor com de Deus. torcicolo congênito. Não tem nada na literatura que explique, não tem nada na anatomia que explique, não tem nada nem na embriologia, porque o povo quer botar na embriologia que ninguém estuda, mas embriologicamente não tem relação Não tem nenhuma relação. entre essas estruturas, então não tem nada a ver, tá? Infelizmente tem gente famosa aqui na internet falando sobre isso, Nossa, mas é um, como tem? é um Não descaso. estudou. Ilana colocou, aguardando ansiosamente. Ilana, vai ser um prazer ter você lá no workshop, tá? Quem não se inscreveu, corre. Ou comenta pediatria aqui se você ainda não está inscrito no workshop, que você vai receber o link aí no seu Instagram, certo? No seu direct, para você se inscrever e garantir sua vaga para assistir essas 3 aulas, onde eu vou te dar toda a introdução do método temático para você conseguir tratar as disfunções pediátricas em até 4 atendimentos. A Ilana colocou: o ideal é atender essas crianças sem luvas. Ilana, você pode atender do jeito que você quiser. Por exemplo, tem muita gente lá da comunidade que trabalha em hospital e que precisa usar luva, por exemplo, e consegue atender. Não vai alterar. O que é que acontece? Nesse início, para você pegar a mão, você estar sem luva, vai ser melhor para você sentir. Mas depois que você engatou, que nem a Mariana aí falou, que tá me ouvindo ali, que pegou mão, que calibrou, gente, você pode colocar em cima Do de um jeito que for. casaco de lã que você sente, sabe? Gente. Então, exatamente. A frequência vem antes, depois a excelência chega. Então a gente treina, 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 depois a gente fica excelente. Beleza? Ih, mas eu treinei tanto aqui em casa também, pegava Foi. as cabeças de todo mundo que me dá aqui, que eu quero sentir. Nossa, Deus, todo mundo. Maravilha. Ó, teve uma mensagem de uma paciente meu, doutor Ícaro Ramalho, muito obrigado pelo atendimento com meu filho, nunca esqueceremos. E eu nunca esqueci de vocês também, família querida demais. Obrigadão. Show de bola, gente. Então é isso. Se vocês não sabem, essa daqui é uma edição especial de aquecimento para esse nosso workshop. E faltam exatamente 13 dias para esse evento que vai acontecer 28, 30 e 31. Então amanhã nós temos mais uma live aqui nesse mesmo horário, às 27, que vai ser ó, como aumentar a sua confiança no atendimento do paciente com torcicolo congênito e se tornar uma referência aí na pediatria, Top, certo? hein? Então amanhã a gente vai falar sobre isso. E Mariana, muito Eu que te obrigado, foi agradeço. incrível, Foi muito muito bom. obrigado. Eu fiquei super feliz quando você topou e eu estou super feliz em saber que você está conseguindo gerar tantos resultados incríveis. Essa paciente aí de 7 meses com 11 que foi para 7, meu Deus do céu. É Parabéns, viu? De verdade. sensacional. Depois eu vou mostrar as fotos do antes e depois. Parabéns. Muito Perfeito. bom, muito obrigada pelo convite, tá? Fiquei muito feliz, lisonjeada, né, de estar fazendo essa live com você. Porque, igual eu te falei, falo novamente, você é uma referência mesmo na área da osteopatia para mim. Eu gosto de ter essas referências, sabe? Para me espelhar, ver os seus resultados. E é muito bom. Que bom que eu te encontrei, Ícaro. Que bom. Você é Que necessário bom, na área da fisioterapia pediátrica. que bom que você nos encontrou. Graças a gente se encontrou. Bom, é Obrigadão, viu, verdade. Mariana? Tchau, Obrigada. tchau, Tchau, abraço, gente. até Boa mais. noite. Beijo, boa noite, bom descanso.